Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento. Pregão desta quarta-feira, dia 27 de agosto, Ibovespa subiu 1,89%, chegou a bater ali na região dos 61 mil pontos. Se pegarmos o Ibovespa e jogar aqui um gráfico mensal, a gente pode observar que é uma região aqui de resistência. Antigamente era um suporte na faixa de 61 mil pontos, que já veio a funcionar aqui como resistência nesse ponto, funcionando como resistência aqui também, e chegou aqui no mesmo nível com um cenário um pouco mais esticado para cima. O próximo nível mais significativo de resistência é 62.800 a 63.500, seria a próxima região de resistência por Ibovespa nesse movimento de subida, abrindo cada vez mais a chance aí de ter algum movimento contrário, mas nada que, no meu entender, venha a trazer o Ibov novamente para baixo de 58 mil pontos. Ainda fica aqui uma expectativa de, depois de um movimento de baixa ou um processo um pouco maior de correção, abre a chance de continuidade do movimento de subida do Ibovespa, e os próximos níveis são esses que eu acabei de mencionar, 62.800 a 63.500. A próxima ação, próximo ativo, PTR4, Petro gerou alta aí de 4,58%, não chegou a confirmar a sinalização de baixa no pregão de ontem, gerou aqui um pivô de alta no G60, segue ali apontando para cima, também fazendo a mesma coisa em relação ao Ibovespa. Gráfico mensal, essa resistência aqui em 23,05 que ela está testando aí no pregão, a partir do pregão de hoje, segue válida até o fechamento desse mês, que é aí o fechamento dessa semana, encerra-se o mês. Acima disso, a gente já poderia falar em resistência na faixa dos 24,30 até 24,89, ponto mais alto ali dessa resistência. Então seriam os próximos níveis de resistência para Petro. Movimento corretivo, da mesma forma que eu já venho comentando, traz uma chance de planejar a entrada aí mais para a próxima semana em cima de PTR4, mas preferencialmente para o final da próxima semana. Olhando agora para Vale 5, nada de acompanhar o Ibov, queda de 1,41%, fechamento abaixo da mínima do pregão anterior, e trabalhando agora em cima de uma zona de suporte, que vai de 27,32 até 27,20, já está dentro dessa região a Vale. Então é uma faixa mais importante de suporte, depois disso tem 27,08. Abaixo dessa região, só lá mais para a faixa dos 26,70, em torno de R$ 26,70. Comprar Vale aqui agora só se fosse na expectativa de fundo no mesmo nível do fundo anterior. Ou seja, o único ponto que seria a favor, a variável a favor dessa compra, seria essa questão de comprar um fundo ascendente. E aí, para mim, para que essa compra seja mais interessante, seja, traga uma chance maior dela, depende de gerar sucesso, ideal seria um candle fechando acima de 27,47 na primeira hora de pregão e a compra na superação da máxima da primeira hora de pregão. Essa seria uma sinalização para mim de um possível compra em cima de suporte. Sinalização de força por parte dos compradores em cima do suporte na Vale 5. Porque por enquanto ainda não está claro que esse movimento aqui, um possível movimento de alta em cima desse suporte, vai vir para romper esse topo aqui. Não está tão clara essa expectativa. Pomo 4, geramos uma entrada em Pomo 4 hoje em 4,24. A tentativa aqui é semelhante de outros papéis que a gente fez entrada recentemente, é de tentar pegar o que é a retomada de tendência de alta, um pivô de alta aqui nessa ação. Então, entrada em 4,24 na formação de um fundo ascendente em Pomo 4, stop em R$ 4,18, trazendo um risco em torno de 1,42% para essa posição, e o objetivo ficando lá para a faixa de R$ 4,42, que é em torno aqui dessa região, 4,42. Olhando agora, falando dos ativos, por exemplo, a VEG3 foi a mesma sinalização, tentar pegar o quê? Uma retomada de tendência de alta. Ela gerou hoje um bom candle, começou mal os dois primeiros pregões, não evoluiu muito, o pregão de ontem quase chegou no stop, que era 26,49, ficou em 26,53, mas hoje abriu bem e fechou com alta de 2,6%, proporcionando esse pivô de alta. A expectativa ainda seria de rompimento da máxima do pregão de hoje, podendo aí dar continuidade ao seu movimento de subida. Seria bom para confirmar essa alta do pregão de hoje e aumentar a chance de buscar o objetivo dessa operação localizado em 28,05. E o lado negativo para a nossa posição é ela voltar a fechar no diário aqui abaixo dos R$ 27. Que aí seria um ponto de avaliação da continuidade dessa compra. BRPR3, a gente tem algumas compras já em andamento,
Então, algumas que estão ali próximas já geraram um movimento, a BRPR3 já gerou um movimento, não chegou a evoluir tanto assim, hoje chegou a ter máxima de 15,20. A nossa entrada aconteceu em R$14,76, está um pouco ali acima. Essa ação, se perder a mínima do pregão de hoje, seria um dos primeiros indícios de possível saída de uma posição comprada na BRPR3. A qual 3 também não evoluiu tanto, é outra que também estaria próximo de uma possível saída, caso não consiga evoluir já no próximo pregão. E tem mais ativos que a gente pode buscar a entrada? Sim, existem alguns ativos ainda de certa forma interessantes para buscar a entrada. A TBLE3 gerou um movimento muito forte para cima, vem passando por uma correção desse movimento de subida e dependendo do que ela proporcionar a partir do próximo pregão, uma sinalização mais de força ali na superação, seja da máxima do pregão de hoje, ou mesmo ali um fechamento no G60 para cima dos 38,09 com nova máxima, seria a chance de uma entrada, que já ficaria próxima ali do preço da máxima de hoje, foi 38,29. Então é um dos ativos também que poderia buscar alguma compra a favor de uma nova tendência de alta ali de médio prazo, gráfico semanal. A LPL4 também gerou um movimento de subida, assim como foi na Pomo 4, assim como foi até na própria STC3, que fechou hoje pregão muito bem, se aproximando do objetivo em 29,15, que é aquela tentativa ou de comprar um fundo aqui no mesmo nível do fundo anterior ou de um fundo ascendente. Então, essa seria a tentativa em cima de uma LPL4, da Pomo 4, de buscar essa entrada aqui após ela ter anulado a tendência de baixa, gerou aqui uma correção, dependendo da sinalização também de subida no próximo pregão, voltando aí preferencialmente para cima de 10,65, com alguma sinalização de força na primeira hora de pregão ou segunda hora de pregão, seria a alternativa de entrada em LPL4. Aí tem também BBRK3, essa, no meu entender, um pouco inferior às duas anteriores, mas em algo semelhante de ter um movimento bom para cima, anulando uma tendência aqui de baixo, travou agora aqui numa resistência, e um dos indícios de entrada seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, 3,66 na BBRK3. CSAN3, falando em buscar venda daqueles ativos que estão esticados para cima, cometeu um THGTX3, não gerou a venda, continuou subindo. Quais são os ativos que eu vejo um pouco mais esticados nesse momento? A CSAN3 é um deles, a Cosan, está bem esticado aqui para cima, um movimento bem inclinado para cima. No G60 já gerou uma sinalização de uma possível entrada na ponta vendedora, a perda de 44,19. Seria uma alternativa bem mais arrojada de venda, a favor de tentar pegar uma pequena correção de todo esse movimento de subida, mas são operações que tendem a ser mais rápidas. E a outra CCRO3, que também ficou mais esticada aí para cima, mais inclinada para cima, também ali deu uma congestionada no G60, a perda aqui no G60 de 19,78 seria uma das alternativas de possível venda na CCRO3. Lembrando, para um perfil mais arrojado e sempre buscando trabalhar com stop no máximo, ali na máxima desse último pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.